Então, para quem não me conhece, quem ainda não acompanha meu trabalho, sou Roberta Spadini, sou instrutora de Enneagrama, especialista em desenvolvimento pessoal, sou coach, sou terapeuta. Eu ajudo as pessoas a despertar o seu potencial através do autoconhecimento. Essa é a minha missão. E nesse workshop de hoje, a gente vai aprender como ter esse reencontro conosco, como despertar esse potencial dentro da gente, a aprender a dizer não, aprender a se colocar em primeiro lugar, aprender a desenvolver esse relacionamento sério com a gente mesmo e não mais depender das outras pessoas para ser feliz, despertando assim o máximo do meu verdadeiro potencial, de quem eu realmente sou. E eu sei que isso parece papo de vendedor, né? E parece ser bom demais para ser verdade, porque as pessoas dizem, mas como é que eu faço isso? Como é que eu encontro o meu potencial? Isso é de verdade que ele existe? É, gente. E se eu não tivesse vivido isso na minha vida, eu também diria que isso é papo de vendedor, porque não tem. É, é muito bom para ser verdade, né? E quem me conhece antes do Enneagrama, antes dessa minha transformação e desenvolvimento pessoal, sabe do que eu tô falando. Quem não me conhece, já me conheceu no Instagram, falando de bem com a vida. É diferente. É duas Robertas diferentes. Pra vocês terem ideia, gente, há um tempo atrás, é, eu vivia relacionamentos super instáveis. Eu vivia um dia bem, outro dia não estava bem. As minhas emoções eram terríveis. Eu vivia com oscilações de humor, vivia sempre de mau humor, reclamava horrores. E eu sempre acreditava que eu não era boa em nada, sabe? Eu achava que eu não tinha nenhum talento específico. Eu não sabia o que eu queria estudar, eu não sabia o que eu queria fazer faculdade. Eu achava que eu não tinha nenhuma habilidade para fazer nada. Eu acreditava que não ia sair do lugar, sabe? Vim do interior, vim de uma cidade muito pequena do interior. E eu tinha, comecei falando no início da live, né? Eu tinha muita vergonha de falar em público, eu tinha muita vergonha de aparecer, tinha vergonha de falar, porque falar em público, tinha vergonha de falar com as pessoas, um a um, eu já tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha, eu vivia no meu canto, fechada, quieta, emburrada na maior parte das vezes, de mal com a vida, de mal com o mundo, achava que o mundo tinha me sacaneado, achava que o mundo tinha passado a perna em mim, que tudo dava errado na minha vida, gente, e tudo dava errado na minha vida. Isso nem é nenhum. Ah, eu achava que dava. Não, dava mesmo, assim, ó. Era só tragédia. E eu realmente, chegou num momento, eu lembro que eu dizia assim, ó, chegou um ponto da minha vida que eu não me aguentava mais. Eu tava tão chata, tão insuportável, assim, que eu já não me aguentava mais. Tipo, eu vivia reclamando, dava tudo errado. E até que eu descobri, eu fiz meu primeiro curso de Enneagrama. E olha que na época, gente, eu já trabalhava com desenvolvimento pessoal, eu já dava aula, eu já entendia um pouco do assunto de desenvolvimento pessoal. Eu super me esforçava, não era que eu não fazia nada para as coisas mudarem, eu fazia muita coisa, eu vivia buscando coisas. Tava sempre atrás de curso e coisas para melhorar, para tentar me encontrar. Eu tava sempre buscando, não era falta realmente de buscar, eu tava sempre nessa busca. Só que nada parecia funcionar. Até que eu fiz o meu primeiro curso. Quando eu fiz Enneagrama, gente, a minha vida ela foi um antes e um depois. Quem me conhece antes, tipo, são provas, testemunhas de que é um antes e um depois do Enneagrama. Porque a partir do momento que eu fiz o Enneagrama, eu entendi o que acontecia dentro do meu sistema, do meu inconsciente, do meu funcionamento. Eu vivia num robozinho, repetindo os mesmos erros, os mesmos ciclos, os mesmos padrões. Tava sempre naquela queria muita coisa, queria conquistar muita coisa, mas não conseguia chegar a lugar nenhum porque vivia num modo repetitivo inconsciente. Ou seja, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia como esse padrão funcionava. Eu só repetia. Quando eu descobri meu perfil no Enneagrama, eu entendi o que estava acontecendo. E a partir dali, gente, foi uma chave que virou. Porque a partir dali eu consegui fazer várias mudanças. Até desde mudanças de parar de reclamar, mudanças emocionais, de aprender a lidar com as minhas emoções, de aprender a lidar com esse sistema todo aqui dentro que funcionava. E aí, essas mudanças internas, elas se refletiram em mudanças externas. Porque aí eu consegui ter aquilo que eu queria externamente, que eu tanto queria e nada dava certo. Então, as minhas mudanças internas, de parar de reclamar, de melhorar meu controle das minhas emoções, vivia ansiosa, né? Parar com esse padrão mental de viver ansiosa, irritada, estressada. Tudo isso foi mudando as coisas externas. Porque eu consegui trabalhar na área que eu queria, eu consegui trabalhar com desenvolvimento pessoal, comecei a dar aula, e eu era muito nova, comecei a dar aula muito cedo.
Só que eu comecei a dar aula com vergonha de falar em público, fui aprendendo a falar em público, fui aprendendo a perder essa vergonha, essa timidez, né? E hoje vocês percebem que eu não tenho timidez nenhuma, né? Tipo, fala pelos cotovelos, não para de falar. Então, é um antes e um depois. E por que eu tô contando essa história pra vocês, pra gente começar esse workshop? Porque essa transformação que o Enneagrama causou na minha vida foi tão grande, foi tão, tipo assim, foi tão antes e depois, que quando eu decidi abrir um treinamento que eu quisesse trabalhar, eu tinha certeza que seria o Enneagrama, porque eu queria essa transformação na vida de todas as pessoas à minha volta, sabe? Eu queria que todo mundo se descobrisse seu perfil no Enneagrama, que todo mundo passasse por essa transformação que eu passei. Então hoje, quando eu ensino Enneagrama, eu ensino muito mais do que uma ferramenta, né, para descobrir o perfil de personalidade. Eu quero que o Enneagrama traga a transformação na vida de vocês da mesma forma que a minha, sabe? Da mesma forma que eu me transformei, eu quero que o Enneagrama transforme todo mundo. E é o que eu venho fazendo nesse tempo aí de 10 anos de caminhada dentro de desenvolvimento pessoal, é levar o Enneagrama para que mais pessoas se transformem. Então, falando do nosso workshop de hoje, falando dessa transformação que a gente vai falar sobre como se reencontrar com você, a primeira coisa para a gente se reencontrar com a gente tem que entender uma coisa. Eu preciso saber com quem eu vou me reencontrar. Para eu ter amor próprio, para eu desenvolver essas habilidades, eu preciso entender que eu preciso saber com quem eu vou amar, quem é a pessoa que eu quero me relacionar. Então, por isso que o autoconhecimento é a chave central do nosso workshop. O que é autoconhecimento? O que é esse negócio que todo mundo fala, né? Como é que eu sei que eu me autoconheço? O que é esse autoconhecimento? Então, gente, autoconhecimento é como a gente se enxerga, é o como eu tô conseguindo me enxergar, o quanto eu tô me vendo. Então, hoje, quando a gente olha para esse auto se enxergar, a gente olha para as nossas emoções, conseguir enxergar as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Porque eu não sei se você sabe, mas muitas vezes a gente tá tendo atitudes e nem tá percebendo que tá tendo de determinadas atitudes. A gente sente coisas que a gente não sabe o que a gente está sentindo. Muitas vezes a gente tá com raiva, mas a gente não é raiva que a gente está sentindo. Atrás dessa raiva tem uma tristeza. Aí eu fico triste, não sei resolver a minha tristeza, daí surge a raiva depois. Então, a maior parte do tempo a gente vive num piloto automático que a gente não sabe o que está acontecendo, sabe? A gente está assim, ó, andando roboticamente, sem entender por que eu estou sentindo isso. Por que eu tô pensando isso? Por que eu tô agindo dessa forma e não dessa forma? Sabe? A gente vive nesse padrão. Então, o autoconhecimento, ele me dá essa chave para eu sair dessa rodinha de hamster que eu fico correndo atrás do meu próprio rabo para tentar chegar em algum lugar. Então, quando eu tenho autoconhecimento, eu consigo entender como as minhas emoções funcionam. Por que eu sinto as coisas que eu sinto? Por que hoje eu tô triste? Por que hoje eu tô com raiva? Por que hoje eu tô nessas emoções? E aí, a maioria das pessoas fala que, por exemplo, você tá sentindo isso porque aconteceu alguma coisa externamente. Você tá triste porque alguém fez isso com você. Você tá com raiva porque alguém fez isso com você. Nem sempre, gente, isso é real. Nem sempre o que você está sentindo internamente tem a ver com o que está acontecendo fora naquele momento. Porque o nosso sistema de pensamentos, emoções e atitudes, eles foram gravados na nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela foi formada ainda lá atrás, no máximo até os nossos 7 anos de idade. Então a nossa personalidade, ela foi formada quando a gente era ainda uma criança. A gente era um bebê. E aí, um bebê foi crescendo até no máximo 7 anos de idade e a gente formou a nossa personalidade. Então, esse formar a nossa personalidade, a gente gravou um padrão de como eu sinto as coisas, como eu penso e como eu ajo. E a partir desse momento que eu gravei esse padrão, as coisas só passaram a se repetir. As coisas passaram a se repetir. E aí, entende o que acontece? Eu não paro mais para pensar, mas por que eu tô pensando isso? Por que eu tô sentindo? Por que eu tô agindo? Por que eu tô fazendo isso dessa forma? Por que eu não faço daquela? Eu não paro, eu simplesmente vou. Autoconhecimento é quando eu me dou conta de algumas atitudes minhas, de alguns pensamentos, de algumas emoções que eu digo, mas eu não preciso fazer dessa forma. Eu posso fazer de um jeito diferente.
eu posso mudar isso. Porque quando a gente não tem essa percepção, a gente vive achando que a responsabilidade é do outro, a culpa é do outro, eu não dou certo. Aquela coisa, que história que eu contei minha lá no início, né? Tipo assim, minha vida não dá certo porque é uma injustiça. Minha vida não dá certo porque deu um problema, não sei o quê. Minha vida não dá certo, culpa dos meus pais. Eu vou botando essa responsabilidade nos outros. E aí você pode dizer, tá, ok, essa responsabilidade até pode ser dos outros. Só que quando a responsabilidade é dos outros sobre a sua vida, você não consegue fazer nada para mudar. Gente, e se você não consegue fazer nada para mudar, você fica refém, você fica vítima dessa situação. E aí a sua vida continua no piloto automático. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, para você sair do padrão de vítima, de não responsável pela sua vida, para que você consiga fazer mudanças, para você ter os resultados que você quer na sua vida, porque senão o ciclo se repete novamente. E por que que o Enneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que promove essa transformação, promove esse olhar para o meu despertar interno? Porque o Enneagrama, para começo de conversa, para quem não conhece o Enneagrama é uma ferramenta que não fui eu que inventei, nem ninguém inventou essa ferramenta, não pelo menos hoje em dia. Essa ferramenta existe, gente, há milhares de anos, pelo menos há mais de 2.000 anos essa ferramenta existe. Então ela é uma ferramenta que ultrapassou séculos, séculos e mais séculos e continua sobrevivendo e continua ensinando. Então você imagina uma ferramenta que tem mais de 2.000 anos de história. Só que ao longo desse tempo, o Enneagrama ele foi se transformando muito, muita coisa mudou. E hoje a gente conhece um Enneagrama muito Enneagrama das personalidades, que fala sobre os 9 perfis de personalidade. Então a gente conhece hoje 9 perfis de personalidades, que são 9 formas gravadas, né, para enxergar, que a gente gravou de enxergar o mundo, de perceber o mundo, de como o mundo funciona. Cada um de nós tem um perfil de personalidade apenas. Embora a maioria das vezes quando a gente olha os perfis assim de cara, a gente diz, eu acho que eu tenho todos, eu acho que eu sou um pouquinho de cada. Mas quando a gente estuda o Enneagrama a fundo, a gente descobre que não, que a gente só tem um perfil de personalidade. E esse perfil de personalidade é o nosso robozinho, é o nosso piloto automático. É como eu vivo automaticamente sempre da mesma forma. E quando eu encontro o meu perfil no Enneagrama, quando eu descubro o meu perfil no Enneagrama, o que começa a acontecer? Eu começo a entender a minha forma de agir, eu começo a entender a minha forma de pensar e de sentir. Então, eu saio desse padrão automático, saio desse piloto que eu vivo repetindo, que acabo repetindo os mesmos erros, né? Vocês já devem ter percebido, quem aí já passou por uma série de relacionamentos deve ter percebido que acaba repetindo o mesmo padrão de relacionamentos. Eu sempre brinco, né, que se você não resolve algumas situações internas, o seu ex volta no corpo de outra pessoa com as mesmas atitudes, fazendo as coisas do mesmo jeito. É muito incrível, mas se você não resolve as coisas, as pessoas voltam a se repetir na sua vida. Mesmo em outros tipos de relacionamento, pessoas que fazem com você, tipo, tinha um chefe que vivia me maltratando, vivia fazendo X coisas. Mudei de empresa porque eu não aguentava mais aquele chefe. Aí chega na outra empresa, o chefe é igual. Ou a outra pessoa lá faz da mesma forma. Porque enquanto a gente não resolve as coisas que a gente tem internamente, a gente acaba trazendo para nossa vida os mesmos padrões de relacionamento, o mesmo tipo de pessoas. Que é para quê, gente? Para me ensinar que eu tenho que olhar para aquilo ali que eu não tô olhando. Então, dentro dos perfis de personalidade, eu enxergo isso. Qual é o padrão que eu estou repetindo? Não fulano, ciclano, fulano. Eu estou repetindo. A minha forma de ver está repetindo. E aí eu consigo olhar para esses perfis de personalidade, esses 9 perfis de personalidade, e eu começo a perceber que todos os 9 perfis de personalidade, eles têm um olhar para fora e não para dentro. Eles estão olhando sempre para fora. E por isso essa rodinha de hamster ela fica no piloto automático, porque eu estou tentando encontrar fora uma solução. Fora de mim um jeito de resolver as coisas. Fora de mim uma forma de me relacionar bem com as pessoas. Fora de mim um jeito de eu me sentir feliz, me sentir bem. E não funciona. Você vai um pouquinho, sente feliz, volta, estaca zero. Vai um pouquinho, sente feliz, volta para estaca zero. Não resolve. Porque quando a gente resolve de dentro para fora. Eu quero falar para vocês um pouquinho, no tempo que a gente tem aqui, dos 9 perfis, para vocês perceberem como esses 9 perfis,
eles vão se desencontrando de si mesmos, sabe? Eles vão tendo essa separação dentro de quem você realmente é para esse personagem que você passou a ser, a adquirir. Então, quando a gente era criança, a gente formou a nossa personalidade, lá dos 0 a 7 anos, a gente começou a formar a nossa personalidade, a gente entendeu, por N motivos, se aconteceu alguma coisa, que nos faltou alguma coisa. As 3 coisas básicas que faltam para todo mundo, tá? Não é só você, todo mundo. As coisas normalmente básicas que faltam para todo mundo são amor, valor e apoio. São as 3 coisas que a gente sente falta quando criança. E na maior parte das vezes, a maior parte das crianças, mesmo que tenha vivido uma realidade super tranquila, muitas vezes as pessoas dizem, minha infância foi tranquila, foi boa, não tenho nenhum desses desafios. Em algum lugar você armazenou uma sensação de falta de alguma coisa. Ou amor, não que você tenha tido, você sentiu essa falta. Às vezes você recebeu todo o amor, apoio, segurança, valor que existia, mas em algum momento você sentiu essa falta. Então, dentro do Eneagrama, a gente tem dividido a falta de amor nos perfis emocionais, a falta de valor nos perfis instintivos e a falta de apoio nos perfis racionais. Então, a gente tem 3 centros de inteligência. Anotem aí para vocês não se perderem nessa explicação que eu vou dar para vocês aqui, que aí vocês vão começar a encaixar o perfil de personalidade de vocês. Vão começar a localizar aí, qual é meu perfil, onde é que eu tô aqui, qual deles eu sou. E aí você vai começar essa busca aí para descobrir qual é a sua forma de ver o mundo e começar a fazer esse reencontro com você. Então, os perfis emocionais, a gente fala no Eneagrama, são os perfis 2, 3 e 4. Lembram que eu falei que são 9 perfis de personalidade? Então, são 3 centros de inteligência, 9 perfis de personalidades, cada centro de inteligência tem 3 perfis. Então, os perfis emocionais são os perfis 2, 3 e 4. Os perfis racionais mentais são os perfis 5, 6 e 7. E os perfis instintivos são os perfis 8, 9 e 1. Então, dentro dos perfis, eu vou falar por centro para vocês entenderem melhor, gravarem melhor essa falta, tá? Então, dentro dos perfis emocionais, a gente tem a falta de amor. Foi uma sensação que a gente armazenou, que a criança armazenou, de que eu não sou amado. Eu não tenho amor o suficiente nesse lugar. Então, se eu não tenho amor o suficiente nesse lugar, eu preciso ter uma forma de ter esse amor. E aí a gente criou uma estratégia para ter esse amor. O perfil 2 é o nosso perfil que a gente chama de prestativo no Eneagrama. Ele desenvolveu uma forma de receber amor, que foi a forma de fazer as coisas pelos outros, ser gentil, tentar agradar, tentar ajudar, tá sempre pronto para ajudar os outros. Esse perfil, ele acreditou, né, que ele receberia mais amor se fizesse isso. Então ele gravou essa estratégia, entrou nesse personagem de ser o prestativo e cresceu fazendo isso, vivendo a vida para fazer as coisas pelos outros, sendo gentil, sendo agradável, sendo prestativo, porque ele acreditou que assim ele receberia mais amor. O que aconteceu? Ele acabou dizendo, não olhando para suas necessidades, só olhando para as necessidades dos outros. O que acontece aqui? Como ele está olhando para fora, olhando para as necessidades dos outros, acreditando que ele vai ter amor de volta, ele vai ter esse retorno de amor de volta, ele esquece de que ele precisa das suas necessidades, esquece completamente de si, de se colocar em primeiro lugar. Aí ele espera que o amor venha das pessoas. O que acontece? O amor não vem das pessoas suficientemente para suprir o amor que ele realmente precisa. O que acontece? Ele se frustra. E aí entra em todo um padrão de ficar frustrado, de ficar bravo com as pessoas, de por que ninguém me reconhece, ninguém reconhece tudo que eu faço por elas. E entra no mesmo ciclo de novo. Vou continuar ajudando, vou ter que ajudar mais para ver se eu consigo que as pessoas me amem. Então, o perfil 2, né, o nosso primeiro perfil que a gente tá falando, ele completamente se separa de quem ele verdadeiramente é, né, do ser amoroso que ele realmente é, pra ficar agradando os outros, pra ficar fazendo as coisas pelos outros externamente. E aí, o amor que ele realmente precisa, que tá dentro dele, fica apagado, fica realmente morto, porque ele não olha pra si, ele tá olhando pra fora, olhando para suas dores. Então, enquanto ele não aprende a olhar para si, primeiro entende como funciona todo esse funcionamento
Ele olha pra si, tipo, ele fica completamente desconectado. E o amor que ele tanto busca nas pessoas completamente some e desaparece. E ele não sente que é amado. Já no perfil 3, a estratégia é completamente diferente. Ele não se sentiu amado, mas ele gravou a mensagem que se ele fosse muito bem sucedido, tivesse muito resultado, fizesse as coisas muito bem feitas, ele receberia amor através daquilo que ele faz para os outros. Lé do engano, ele começou a ser produtivo, fazer tudo muito bem feito, ser super realizador, metas, alta performance, tá sempre focado em resultado, tá sempre focado pro externo, o que, que ele pode fazer de melhor, como ele pode se destacar, ser melhor. E aí ele acredita que o amor vai vir através das realizações que ele faz. Quando ele chega no resultado, quando ele atinge uma meta, quando ele consegue se destacar, ele acha que o amor vai vir dali. Adivinha? O amor não vem dali. Ele começa a sentir um vazio de tipo, nada que eu tô fazendo funciona, eu tenho que fazer mais para sentir esse amor. O amor não vem, eu tenho que fazer mais. Então ele entra nesse piloto automático, nesse círculo automático, vai indo, vai indo, vai indo, para tentar receber esse amor. O que acontece? O amor não vem, porque, já falei antes, o amor não está fora. Mas quando a gente está dentro da nossa personalidade, a gente não entende isso. A gente só entende que a gente tem que continuar na nossa rodinha fazendo do mesmo jeito. Então o 3 continua do mesmo jeito, tentando buscar mais sucesso, buscar mais resultado, buscar mais aquilo que ele tanto quer, que está dentro dele, mas que ele está buscando fora, fazendo essas questões de ser realizador, super empreendedor, super focado. Agora, nós vamos para o perfil 4, que é o nosso terceiro perfil emocional. O perfil 4 tem uma outra estratégia para tentar ser amado, né? 2, 3, 4 ser amado. O 4 acredita que se ele for especial, se ele for diferente, se ele for único de alguma forma, ele vai conseguir se destacar e as pessoas vão amar ele. Então o perfil 4 cresce nessa busca por tentar ser especial, por tentar ser único, por tentar ser diferente. E ele vai criando umas formas de ser único que é única e exclusivamente dele. Mas nesse processo eles passam por intensificar muito as emoções internas para eles se destacarem, fazendo com que eles dramatizem em excesso, muitas vezes se tornando bastante reclamões, são muito sensíveis a tudo que acontece externamente, são muito conectados com os sentimentos, com as emoções. Então eles acreditam muito que o amor vai vir através dessa conexão interna que eles têm com as emoções. Porém, eles acabam distorcendo um pouco isso, levando as emoções para um lado mais negativo, mais desafiador. Eles tendem a olhar sempre para o que falta, para olhar para o lado negativo do que está acontecendo. Então, olhar para a falta e reclamar, se colocar nessa posição, né, de viu que isso eu não tenho, isso eu ainda não estou alcançando, ele acredita que esse olhar vai trazer o amor para ele. Esse olhar para a falta do que ele ainda não tem, ele ainda não conseguiu, vai trazer o amor. E ele se desconecta demais de quem ele verdadeiramente é, tentando buscar o amor dessa forma, tentando se sentir amado nesse processo de intensificar o que ele está sentindo, para essas pessoas sentirem que ele está sentindo aquilo, sentir aquela dor que ele está sentindo, e ver se as pessoas vão sentir aquilo também para se identificar com ele e aí então ele receber amor. O que acontece é bem ao contrário, né? As pessoas acabam se afastando porque ele acaba ficando reclamando em excesso, acaba sempre falando mais das coisas negativas do que das coisas positivas. Então ele acaba indo para mais distante de quem ele verdadeiramente é. Então, nos perfis emocionais, gente, como a gente falou, os perfis que buscam ser amados porque não sentiram esse amor, eles acabam se desconectando mais do amor nessa estratégia de buscar o amor. Então, se eu não entendo como a minha personalidade funciona, se eu não entendo a estratégia que está rodando aqui dentro, eu passo a vida buscando uma coisa de uma forma que eu armazenei quando criança, que eu não tenho como conseguir, porque não vai ser possível alcançar. Porque a estratégia que eu armazenei, quando eu armazenei, eu era uma criança. Eu ainda não tinha raciocínio lógico para entender as coisas que estavam acontecendo. Eu simplesmente fui armazenando.
Então a gente não tem como alcançar do jeito que a gente armazenou, não tem como a gente ter amor, ser valor, se sentir apoiado, não tem como. Ou a gente se conhece, entende o padrão do funcionamento da nossa personalidade e faz as mudanças para conseguir sentir isso, ou a vida é um ciclo repetitivo, gente. A vida vai ser sempre a mesma coisa. Você acha que você está conseguindo chegar lá, você volta para o mesmo padrão, você anda em círculo, você não sai do lugar. Então é por isso que é tão importante eu entender o funcionamento da minha personalidade, eu entender como ela funciona, ou eu passo por repetir sempre do mesmo jeito. Os perfis 5, 6, 7 são os nossos perfis racionais, então eles têm essa busca por apoio, por se sentir apoiados. Por que eles têm essa busca por se sentir apoiados? Porque em algum momento, lá na formação da personalidade, quando eles eram criança, eles tiveram uma sensação de falta de apoio, uma sensação de falta de segurança, uma sensação que deu para eles que eles tiveram que criar uma estratégia para se sentir seguros. Então eles tiveram que dar um jeito de criar uma estratégia para eu ter essa segurança que me faltou. E aí a gente começa com o perfil 5, 5, 6 e 7, a gente começa com o perfil 5. O perfil 5, ele criou uma estratégia que é a seguinte: eu vou buscar bastante conhecimento. Quanto mais eu souber das coisas, mais seguro eu estou. Quanto mais eu souber do que está acontecendo, mais eu me sinto seguro. E eu vou me afastar das pessoas, porque eu não sei lidar muito bem com essas pessoas. Eu sei lidar mais com o que está acontecendo dentro da minha mente. Então, os perfis 5 se tornam perfis muito lógicos, muito mentais, que estão sempre buscando entender o mundo através da mente, através da lógica. E se afastam completamente das emoções e, tipo, tem uma reserva mais com pessoas, assim, eles ficam mais distantes, porque eles não sabem lidar muito bem com as emoções. Por isso que eles se fixaram lá no padrão mental, nos perfis mentais, porque eles lidam melhor com o que está acontecendo aqui dentro. Então eles buscam mais conhecimento nessa tentativa de se sentirem mais seguros. Só que como isso nunca acaba, essa segurança parece que nunca chega, e toda vez que ele tem que se relacionar com pessoas, ele tem que estar num grupo social, ele tem que lidar com as emoções, ele deixa de se sentir seguro. Toda aquela segurança que ele buscou racionalmente através do conhecimento, ele acaba perdendo, porque ele percebe que ele não está seguro ali, ele não está se sentindo seguro. Então ele volta para dentro da mente dele, se afasta das pessoas para tentar buscar um pouco dessa segurança. Percebe que esse é um padrão que afasta o tipo 5 do que ele quer, dos relacionamentos com as pessoas, de sentir verdadeiramente o que existe dentro dele. Então esse padrão acaba por afastar essa personalidade de quem ele verdadeiramente é. Assim como todos os padrões nos afastam de quem a gente verdadeiramente é. A nossa personalidade serviu muito bem como estratégia de defesa quando a gente era criança para nos proteger. Ela ainda nos serve muito bem hoje para algumas coisas pontuais que a gente precisa, mas na sua maior parte do tempo ela está mais nos atrapalhando do que nos ajudando. Só que como a gente está dentro da personalidade, a gente está nesse piloto automático, a gente não percebe isso. A gente não percebe que a gente está nesse piloto automático e não percebe que a personalidade, a estratégia que eu estou usando, ela está mais me atrapalhando do que me ajudando. Então o 5 acredita que ele precisa, que ele vai se sentir mais seguro quando ele tiver mais conhecimento. Essa não é a verdade, ele não vai se sentir seguro quando ele tiver mais conhecimento, mas ele acredita nisso. E por ele acreditar nisso, ele não olha para as outras alternativas, para os outros centros de inteligência, ele fica só no mental, olhando só para eu preciso de mais disso. Então, isso acaba por afastar. Quando eu entendo o meu perfil de personalidade, quando eu entendo o meu perfil no Enneagrama, qual é a minha busca, eu entender o que está me atrapalhando aqui, e para onde eu preciso seguir, qual é o meu caminho de crescimento, que isso é o mais importante do Enneagrama, né? Não é descobrir que você é tipo 5, descobrir que você é tipo 4, não é isso, né? Porque isso é só um rótulo que você acaba botando embaixo do braço e levando para casa. Esse não é o objetivo. O objetivo é você descobrir o que está te atrapalhando dentro dessa personalidade e qual é o caminho que você especificamente precisa fazer. Porque o caminho de crescimento, de desenvolvimento para o tipo 5 é um caminho muito diferente do caminho do tipo 2, por exemplo, do caminho do 4, de qualquer um.
cada tipo no Eneagrama tem um caminho específico de crescimento que vai fazer ele despertar o melhor dele, sabe? Que vai fazer ele olhar para tudo esse potencial que existe dentro dele. Então, quando o 5 consegue enxergar a sua personalidade, consegue enxergar que a estratégia que ele está usando não está sendo benéfica e ele pode fazer diferente e tem um jeito dele fazer diferente que vai dar muito mais certo, é onde a chave muda, é onde a mudança começa a acontecer. E aí a gente vai para a personalidade 6 no Eneagrama, que criou, para ter segurança, ela criou uma estratégia de planejamento mental. É como se a personalidade 6 se sentisse segura quando ela fizesse um roteiro, uma programação mental, uma projeção mental de tudo que pode vir a acontecer. Porque a cabeça do tipo 6, ela funciona como um radarzinho para tudo que pode dar errado, para todas as possibilidades que podem dar errado. E aí ele precisa criar planos, ou seja, ele precisa planejar como fazer, se caso isso der errado, como eu faço. Então, o tipo 6 tem o plano A, B, C, D, até o Z, de todas as possibilidades de tudo que pode vir a acontecer. Então, ele fica nessa busca por segurança externa, sabe? Tentando controlar tudo que acontece para se sentir seguro. Se eu tiver no controle de tudo que está acontecendo, então eu vou planejar que eu vou sair daqui, eu vou até lá desse jeito. Então eu estou no controle dessa situação de como eu vou daqui até lá. Isso faz o tipo 6 ter uma falsa ilusão de segurança, de se sentir apoiado, né, nesse trajeto. Só que o que acontece? Toda vez que o trajeto dá um empecilho, sai uma coisinha fora do lugar, esse plano que ele fez dá um pouquinho, só fica um pouquinho torto, gente, já começa a dar tilt, sabe? Ele já começa a, tipo assim, meu Deus, perde toda a segurança de tudo que ele tinha planejado. Então a segurança do 6, ela não tá no plano, né? Outra estratégia que o 6 usa também é muito buscar a opinião dos outros. Como o outro tá fazendo, ou pedir opinião do que o outro acha que eu deveria fazer, para ele fazer igual, para ele fazer da mesma forma, para ele então se sentir mais seguro fazendo aquilo. Entende que essa estratégia não funciona? Essa estratégia não dá certo? Essa estratégia, toda vez que sai um pouquinho as coisas, ele perde de novo a segurança e ele tem que fazer mais planos para se sentir seguro. Ele tem que ficar mais. E aí entra muito a questão de viver ansioso, né? Viver preocupado, viver em parafusos de como aquilo vai funcionar, de como ele vai fazer para aquilo funcionar, de como ele vai fazer para manter o controle da situação. Sendo que não é, o caminho não é manter mais o controle, né? É entender outras formas de se sentir seguro sem precisar planejar, sem precisar ter esse controle absurdo de tudo ao seu redor, de tudo e de todos ao seu redor. Então, esse é das formas. Eu tenho que enxergar outras formas de me sentir segura, eu tenho que buscar outras formas de ter essa segurança, sem eu precisar usar excessivamente a minha mente, que é o que o 6 faz, usar excessivamente a mente pra controlar tudo que acontece, né? É muita coisa. Então, essa estratégia do 6, essa é a forma que o 6 busca isso. Na estratégia do 7, é um pouquinho diferente. Ele busca a segurança da mesma forma do 5 e do 6, mas ele armazenou que se ele não olhar para o perigo, não olhar para o risco, não olhar para as situações que vão trazer um conflito, uma dor, um desafio, se ele não olhar para isso, ele vai se sentir mais seguro. Então, qual a estratégia que o 7 armazenou? Sempre fugir da dor e buscar o prazer. Fugir das situações que vão trazer dor, que vão trazer desconforto e buscar algo prazeroso para fazer. Então, a tendência é que o 7 não olhe para o que pode dar errado, que não olhe para os possíveis riscos, para o que pode vir a dar errado ou que já deu errado. Então, ele tem um olhar muito otimista para situações, tipo, vai dar certo, se não deu certo ainda não é porque não acabou, vai dar certo, vai funcionar. Ou um desafio muito grande de concentrar e ter foco para começar e terminar as coisas. Isso é muito desafiador para o 7. Ele sempre tende a começar muito animado
quando começa a dar os conflitos, os desafios, os problemas, ele desiste. Ou tipo assim, não era pra ser isso, vou fazer outra coisa melhor, mais legal, mais divertida, sabe? Ele vai pra outra coisa, vai fazer outra coisa. Então tem muita dificuldade de terminar aquilo que ele começa. É muito desafio, sabe? Em ir até o final. Então ele acaba fugindo. Essa estratégia que ele armazenou, ele acha o seguinte: isso vai me dar segurança, sabe? Porque eu não. Isso, só que essa estratégia, gente, ela não é criada assim, logicamente. Lembram? Ela é criada por uma criança. Então, a criança, naquela situação que ela forma a personalidade, ela acha a melhor forma, naquele momento, tipo, funcionou. Entende? Tipo, o 2, tipo, naquele momento ele foi lá e foi prestativo, ele sentiu o amor de volta dele, isso funciona, olha que legal, vou fazer isso mais vezes. Né? O 3 foi lá, foi produtivo, recebeu um elogio, se sentiu amado por aquilo e disse, olha, isso funciona. O 4 foi lá, reclamou de uma coisa e parou todo mundo para dar atenção para ele. Olha, funciona. Então, gente, o que acontece? A criança armazena as estratégias de personalidade através do que ela tá vivendo, do que ela tá sentindo. E naquele momento vai funcionando, tipo, funcionou. Então eu vou repetir. Se funcionou desse jeito quando eu era criança, eu vou repetir do mesmo jeito. Por isso que quando a gente armazenou essa personalidade, não é uma coisa lógica. Não vou dizer assim, eu vou fazer isso para sempre para eu me ferrar lá na frente. Não. Foi uma estratégia, era a única forma que a gente conseguiu armazenar. Só que o autoconhecimento é justamente isso, é me trazer essa luz e dizer, olha, quando você era criança, você viveu X e X e X situações. E por você ter vivido X e X e X situações, você armazenou as coisas dessa forma. Você armazenou que você iria se comportar dessa forma para você não sofrer aquilo que você sofreu. Né? Só que o cérebro, ele armazena as coisas muito em blocos, ele não separa as coisas como com um pouco de lógica. É tudo muito preto no branco. Por exemplo, uma menina, né? Vou pegar um exemplo para vocês terem essa clareza, tá? Uma menina, por exemplo, que quando é criança, ela sofre algum tipo de abuso. Né? O que é essa tendência dessa menina de acontecer? Eu não quero mais chegar perto de homens. Então, o que o cérebro grava? Homens ruim, não quero. Então, quando essa menina chega na fase de ter relacionamentos, o que começa a acontecer? Tipo, homens ruim, não quero relacionamento. Entende? Ela não tem o cérebro não faz isso. Não, eu já sou grande, eu já sei me defender, eu já sei me proteger. Não! Ele simplesmente separa por blocos. Então, quando a gente formou nossa personalidade, a gente separou as coisas em blocos. E a partir do momento que a gente selecionou, pronto, ficou gravado e é como se a gente tivesse dado um check, é isso, pronto. Desse jeito vai ser pro resto, para sempre. Autoconhecimento é para dizer, olha, você armazenou as coisas assim, assim, assado, mas não precisa mais ser assim. Você pode fazer isso, isso, isso diferente. Você pode sair desse piloto automático, pode sair da vida do jeito que você tá tendo, que tá se repetindo do mesmo jeito sempre, para fazer aqui, ó, desse jeito. Então, quando você enxerga o seu perfil no Enneagrama, você consegue ter essa clareza, você consegue olhar e dizer, tá, então eu não preciso mais fazer desse jeito que eu armazenei, que eu tô sempre fazendo. Eu consigo mudar, eu consigo fazer isso diferente. Aí a gente entra nos perfis instintivos, que são os perfis 8, 9 e 1, né? Esses perfis, então, têm a sensação da falta de valor. A sensação da falta de valor nos perfis 8, 9 e 1, elas criaram as seguintes estratégias. O 8 sentiu que não tinha valor suficiente. O que ele interpretou? Vou ser forte. Para eu ter valor aqui, eu preciso ser forte. Eu preciso não demonstrar fraqueza. E o 8 armazenou que fraqueza é toda e qualquer espécie de sentimento. Tudo que tenha sentimentos é fraqueza para a personalidade 8. Então, se eu não demonstrar nenhum tipo de fraqueza, eu vou ser valorizado. Então, o 8 cresce com uma postura de ser muito forte, de fazer as coisas acontecer, de ser muito determinada. Mas tudo que envolve a questão de sentimentos, de ser mais sensível do outro, tudo isso é considerado fraqueza dentro daquela divisão em blocos que o cérebro faz. Então,
ele tem um desafio muito grande quando se trata de relacionamento com as pessoas, de relacionamento interpessoal. Essa parte mais sutil, mais sensível, sabe? Essas coisas mais ligadas a emoções, elas ficam tipo, não, isso aqui é fraqueza, isso aqui é ruim, então eu não posso, eu tenho que ser forte. Então, o 8 passa a viver do lado ser forte, deixando isso daqui. E aí, gente, ele sofre vários desafios. As pessoas reclamam, né? Que o prefeito acaba sendo grosso em excesso, não tendo muito trato, assim, falando mais seco, mais duro, sem esse jeito, né, de falar com as pessoas. E aí, ele tenta mudar, né? Como todos os perfis do Enneagrama. Tipo, tá, vou mudar, né? Mas eu não entendo por que eu quero mudar, ou por que é importante mudar. E aí eu não consigo fazer essa mudança. Você já deve ter sentido em algum momento da vida de vocês que eu preciso mudar isso, eu vou mudar isso. Pode deixar que eu vou, seja lá porque alguém disse que você precisava mudar, seja lá porque você percebeu que você precisava mudar e você tentou mudar. Mas você tentou mudar, não conseguiu. Você tentou fazer diferente, não, tô fazendo igual de novo. Eu disse que amanhã eu vou fazer isso diferente. Adivinha? Amanhã você tá fazendo do mesmo jeito. Isso já deve ter acontecido com vocês. Gente, por que isso acontece? Porque as coisas elas simplesmente não vão acontecer porque você disse que elas vão acontecer. Amanhã eu vou fazer diferente. Não vai acontecer dessa forma. Você precisa entender como isso está armazenado dentro da sua mente, como esses blocos foram construídos dentro da sua mente, para daí sim você conseguir fazer essas mudanças, para daí sim você conseguir. Agora, quando você entende o porquê que você realmente precisa mudar aquilo, a mudança começa a acontecer de uma forma mais fácil. E aí a gente entra na personalidade 9. O 9 criou a seguinte estratégia. O mesmo que o 8, ele sentiu essa sensação de falta de valor. Eu não tenho valor suficiente aqui. Como eu posso, né? Como se a mente fizesse essa pergunta: como eu posso ter mais valor? Como eu posso me sentir mais valorizado aqui? Lembra que quem está fazendo essa pergunta é uma criança, né? Porque a personalidade formada ainda lá quando criança. Então, a criança faz essa pergunta: como eu posso ter mais valor aqui? E aí, em algum momento, por X situações que aconteceram, a criança 9 acredita que vai ter mais valor se evitar conflitos, se não incomodar, se não aparecer muito, se ficar mais no seu canto. Ela acredita, por NX motivos, ela armazenou isso, que quanto mais quietinha ela não atrapalhasse, mais ela iria ter valor, mais ela conseguiria ter ali o reconhecimento das pessoas à sua volta. E como eu falei antes, gente, isso provavelmente aconteceu. Em algum momento essa criança sentiu mais valor fazendo dessa forma. Ela sentiu, e vocês já devem ter ouvido esse tipo de comentário por aí, as pessoas dizendo: essa criança não abre a boca para nada, é um amor de criança, não atrapalha, não incomoda, coisa mais querida. Aí o 9 diz: tá dando certo, viu? Tô aqui quieto no meu canto, não tô atrapalhando, tá funcionando. As pessoas estão, né, dando valor a isso que eu tô fazendo. Funcionou, ok. Mas aí a criança 9 tem que ir pra vida adulta. E tem que se posicionar. E tem que dizer não porque ela não quer. E tem que lutar pelos seus objetivos. Tem que ir atrás das coisas que ela quer. O que acontece? Os blocos que a gente falou antes. Não acontece. Por quê? Porque ela tem armazenado num lugar muito profundo do subconsciente que é melhor não atrapalhar. É melhor não causar incômodo, não criar conflito. Então, ela continua agindo da mesma forma que a criança interpretou. Assim como todos os 9 perfis de personalidades continuam agindo da mesma forma da criança. A gente já é adulto, cresceu, só que o nosso subconsciente ainda age com as informações armazenadas na nossa criança, porque ele age com base na nossa personalidade. E quem formou a nossa personalidade? A nossa criança. Entendeu? Minha conta aqui? Então, se a gente não olha para isso que está acontecendo, se a gente não tem autoconhecimento para entender esse funcionamento da nossa mente, eu fico nesse piloto automático e eu não consigo entender o que está acontecendo na minha vida. Você não está entendendo que você gravou uma forma de interpretar o mundo. E essa forma que você gravou de interpretar o mundo, ela está gerenciando a sua vida. Ela está fazendo as coisas por você.
E você tá aí se debatendo, tentando fazer diferente, tentando mudar, tentando querer alguma coisa, mas tá parado, tá travado porque você continua rondando na rodinha do hamster. Seja porque você ainda não entendeu a sua personalidade, você ainda não descobriu qual é a sua personalidade, como ela funciona, ou se você já sabe a sua personalidade, você ainda não entendeu profundamente como ela funciona. E para não, porque o interessante de descobrir a personalidade é eu me perceber naquela atitude, eu me perceber fazendo aquilo. É eu entender quando eu tô numa atitude que eu gostaria de mudar, mas não tô conseguindo mudar, eu entender o porquê que eu tô fazendo aquilo, por que eu tô nessa atitude repetitiva. Porque a mudança ela só vem disso, de quando eu consigo olhar para o que está acontecendo, eu tenho conhecimento, eu trago consciência. O que é trazer consciência? Eu pego informações que estão no meu subconsciente e trago para o meu consciente. Eu tomo consciência do que está acontecendo no piloto automático da minha vida e trago isso para minha luz da minha consciência e digo, ok, não precisa ser dessa forma, eu posso fazer diferente. Então isso é tomar consciência das coisas da nossa vida, do nosso subconsciente. Então falta a gente falar da personalidade 1. O 1, gente, da mesma forma que o 8 e o 9, ele gravou que não tem valor suficiente. Ele não era reconhecido o suficiente onde ele estava. E aí, qual foi a forma que ele entendeu que ele teria mais valor? Sendo correto, fazendo as coisas certas, buscando a perfeição, buscando o perfeccionismo, fazer tudo certo. Então, o perfil 1 gravou um padrão de ser muito comprometido, ser muito organizado, fazer as coisas que têm que ser feitas. O 1 separou, né, dentro da cabeça dele o dever e o lazer. Então, ele separou o que eu devo fazer e o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Então, o certo e o errado no tipo 1, eles ficaram separados entre certo, dever, errado, lazer. Mais ou menos esses blocos, tá? E aí, sempre como ele busca o certo primeiro, o dever vem sempre primeiro. Então, eu preciso sempre fazer o que eu tenho que fazer, né? É sempre o ter. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer dessa forma. Então, o tipo 1 gravou muito esse padrão de fazer tudo que é certo. Qual é o problema disso? Aliás, parece que não tem problema, né? Tá tudo certo. Os tipos 1, mas a gente já é perfeito, né? A gente já tá no caminho da perfeição. E realmente, né? Todos os perfis têm as suas fantásticas qualidades. E na maior parte das vezes, por a gente estar nesse piloto automático, a gente não consegue perceber o tanto de qualidade que a personalidade tem e o quanto a gente poderia aproveitar muito mais essas qualidades se não estivesse rodando no automático. Se a gente tivesse mais consciência de como são essas qualidades, do que a gente tem de melhor, né? Do que a nossa personalidade pode nos oferecer de melhor. A gente faria muito mais bom uso dessas qualidades com consciência do que simplesmente no automático. Então, o 1 tem muito dessas particularidades de disciplina, de organização, de comprometimento que são ótimas, gente, são perfeitas. O desafio tá que ele não consegue tempo para si, ele não consegue relaxar, ele tá sempre tenso, ele tá sempre preocupado com fazer tudo certo, ele tá sempre nessa rigidez de que as coisas têm que sair exatamente do jeito que tá programado, do jeito que ele decidiu que tinha que ser. Ele tá sempre ali nessa rigidez mental. E isso faz muito mais mal para ele do que para qualquer pessoa ao redor, né? Porque ele acaba se autocobrando em excesso, se autocriticando em excesso, sofrendo muito com esse padrão interno de rigidez, de as coisas têm que ser desse jeito, as coisas têm que funcionar desse jeito. E se ele entender o perfil de personalidade dele, ele pode olhar para tudo que ele tem de bom, para todas as qualidades que ele tem de bom e aproveitar isso de uma forma muito melhor, sem perder a parte boa, que é curtir mais a vida, sabe? Que é aproveitar também a parte boa da vida. Então, gente, esse é um resumo de um pouco de como os 9 perfis de personalidade, eles deixaram de se conectar com quem eles verdadeiramente são. Eles se perderam, sabe, dessa conexão, tentando buscar ou amor, ou valor,
ou se sentirem mais seguros. E a partir desse momento que a gente fez essa perda dessa conexão e a gente entrou nesse piloto automático de ficar simplesmente fazendo, a gente perdeu o contato com quem a gente verdadeiramente é, com quem nós realmente somos. E, gente, nesse processo, a opinião do outro, o externo, passou a ser muito mais importante sempre, sabe? Eu acabei dando muito mais valor ao externo. Eu tô sempre muito mais preocupado com o que tá acontecendo fora, muito mais preocupado com a opinião dos outros, do que realmente dando valor ao que eu sinto, prestando atenção ao que eu realmente quero, né? Uma pergunta muito simples, mas que a gente se faz muito pouco. O que eu realmente quero? Sabe? O que eu realmente gosto? Se eu não tivesse que fazer, né? Porque a gente tem muito o padrão de eu tenho que fazer dessa forma. Se perguntar, né? Por que eu tenho que fazer dessa forma? Por que eu tenho que ser dessa forma? Por que não pode ser diferente? Né? Quando você se pegar nesse, não, eu tenho que fazer porque tem que ser assim, porque eu tenho que fazer isso. Por que você tem que fazer isso? Se você começar a se perguntar mais, por que eu tenho que fazer tal coisa? O que eu realmente gosto de fazer? O que são as minhas principais habilidades? Sabe? O que tem de melhor em mim? E a gente passar por esse processo, né? Existem alguns processos para a mudança acontecer. E o primeiro processo é o autoconhecimento. Porque eu tenho que conhecer esse ser. Eu preciso conhecer as minhas emoções. Eu preciso conhecer o que eu penso. Eu preciso conhecer essas atitudes que eu tenho que eu nem sei por que eu tô tendo. Nem sei por que eu faço isso. Nem sei por que eu faço as coisas dessa forma. Aí eu queria ser tão mais divertido. Eu queria ser tão mais alegre. Eu queria ser tão mais bem-humorado. Eu queria... Sabe? Por que eu não tenho isso? Por que eu tenho isso e não isso? Por que eu faço as coisas do jeito que eu faço? Entende? Essas são as perguntas que o autoconhecimento nos traz. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Esse reencontro comigo mesmo, ele passa por eu saber com quem eu vou me reencontrar. Quem é esse ser? Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, vem o processo de aceitação. Que aí muita gente peca, porque começa a olhar para suas características, os seus desafios que não são tão legais, que talvez vocês tenham ouvido já alguns aqui, se diz, eu sou assim. Aí você pega um chicote e começa, né, olê, olá, eu sou muito ruim, eu faço tudo errado. Aí nada que eu faço na minha vida dá certo, nada que eu faço, eu sou muito... Sabe? E você começa a se cobrar, você começa a se punir pelas coisas do jeito que você é. Gente, para com isso agora. Isso não funciona. Isso está piorando o seu processo de mudança. Toda vez que você se xinga, toda vez que você se pune, toda vez que você não se aceita do jeito que você é, você não tá, você tá ferrando com o seu processo de mudança. Porque tem uma analogia para explicar para vocês isso de uma maneira muito simples. Vocês imaginam o seguinte: você está ensinando uma criança a andar de bicicleta. Aí, você sobe a criança na bicicleta, a criança começa a andar de bicicleta, qual é a primeira coisa que acontece? Ela cai, porque ela não sabe andar de bicicleta, então ela começa a aprender a andar de bicicleta, ela cai, porque ela não sabe andar, então ela cai. Aí imagina que você chega na criança que caiu tentando andar de bicicleta e diz, sua anta, você ainda não aprendeu a andar de bicicleta? O que acontece com a criança? Traumatiza, nunca mais sobe na bicicleta, né? Mas você não faz isso, né? Pelo amor de Deus, espero que não. Você não faz isso, você vai lá e diz, vamos de novo, tá tudo bem. A gente erra mesmo, a gente é isso que a gente faz, né? Você tá aprendendo, tá tudo bem. Então, vamos de novo. Você vai de novo. É a mesma coisa que você deve fazer com você, mas com você não faz. Com você faz a primeira coisa. Você começa a fazer algumas mudanças e você diz o quê? Sua anta. Você se xinga, você se pune, você se martiriza. E aí todo o processo foi por água abaixo, porque a sua mente não vai nem tentar de novo. Porque como que ela vai tentar de novo? Se você vai xingar ela de novo, entende? Imagina a criancinha, você tá xingando ela não quer fazer de novo. Que você vai xingar ela se ela cair. Então, o processo de autoconhecimento, aceitação, para daí então começar o processo da mudança. Entende? E, gente, nesse intervalo de tempo que eu separei para contar para vocês um pouco sobre as personalidades do Enneagrama e esse reencontro que a gente pode fazer com a gente através do autoconhecimento, é o que eu consigo explicar para vocês aqui. Mas tem muito mais do que isso. Como eu falei, o Enneagrama é uma ferramenta de 2000 anos, tem muito conhecimento, muito profundo para vocês entenderem. Aliás, sobre você tem muita coisa profunda para você entender. Então, eu consegui te passar isso aqui, mas
eu tenho uma oferta muito especial para te fazer hoje, para você aprofundar ainda mais nesse conhecimento, para você ir muito além dentro da sua personalidade, dentro de você. E essa oferta é um curso que eu desenvolvi, que é o Desperte Seu Potencial, que tem o Enneagrama como base desse curso. Esse curso tem 12 módulos. Para vocês terem ideia, ele leva 3 meses, 90 dias para ser concluído se você fizer um módulo por semana. Ainda não acabou, gente. Ainda dentro do Desperte Seu Potencial, tem 3 bônus específicos. Um bônus é os princípios da lei da atração. Esse é um mini curso que eu preparei separadamente. Aí eu explico detalhadamente alguns passo a passo e exercícios específicos de coisas que você precisa fazer para que a lei da atração funcione na sua vida, para você conseguir visualizar as coisas que você quer. O outro bônus é o poder do hábito. É um curso, um mini curso que eu separei para você aprender como colocar hábitos eficazes na sua vida. Então tem tudo lá uma dinâmica explicando como os hábitos são formados dentro da sua mente. E a partir disso eu criei o desafio de 21 dias. São exercícios diários por 21 dias que você vai fazer para trabalhar a sua mente para incluir bons hábitos na sua vida. Esses exercícios de 21 dias são incríveis, porque eles vão fazer você olhar para a vida sob uma nova perspectiva. E cada dia é um desafio novo, não é nada assim. São coisas que você, tipo, hoje eu vou ter que fazer uma coisa nova. Então, cada dia tem uma coisa nova para você fazer durante 21 dias para trabalhar a sua mente. Se você fizer os 21 dias, com certeza depois de 21 dias, sua mente vai ser outra, completamente diferente. Esses bônus, todos estão dentro do curso Desperte Seu Potencial. Gente, eu trabalhei mais de 2 anos nesse curso online para desenvolver todo esse processo. Porque antes a gente tinha o processo do treinamento presencial. E aí ele passou para o treinamento online. Eu fiquei 2 anos desenvolvendo toda a metodologia para que você conseguisse realmente aplicar na sua vida esse resultado através do curso online. Eu investi muito tempo em treinamento, dinheiro, para isso realmente funcionar, para eu realmente estar pronta para ensinar isso para você. E esse curso, ele poderia, pelo tudo que ele oferece, por esse resultado em 90 dias, ele poderia custar aí no mínimo uns 5 mil reais. Mas é claro que não é esse o valor que eu vou fazer para você. Ele poderia custar até 1.200 reais. Mas hoje a gente está lançando novamente uma promoção. Se você comprar ele hoje, ele vai sair por 12 vezes de 29 reais. Incrível, né? Então, é menos de R$ 1 por dia. Você faz o curso em 90 dias, você paga menos de R$ 1 por dia. Então, assim, gente, vocês já sabem que se você continuar fazendo as coisas do jeito que você está fazendo, você vai ter os mesmos resultados. Esse curso, você ainda vai ter a oportunidade de fazer aulas ao vivo comigo. Então, eu vou te ajudar. Se você não sabe qual é o seu perfil de personalidade, se você ficar em dúvida, a gente vai ter 3 aulas ao vivo. Que você vai poder falar comigo, tirar suas dúvidas, me contar os desafios que você está vivendo aí e eu vou te ajudar a resolver ao vivo, olho no olho. Então, essa é uma das turmas que está tendo essa exclusividade das aulas ao vivo que você pode aproveitar. Então, se você quer fazer diferente, a partir de agora você tem 3 opções que você pode fazer. Continuar fazendo as coisas do jeito que você sempre fez, que você já sabe, né? Fazer as coisas do jeito que você sempre fez, vai te dar os mesmos resultados. Mas é uma opção. Você pode escolher para ficar do jeito que você está. A segunda opção, você buscar então o seu caminho de desenvolvimento, mas ao invés de buscar um método, você fazer do jeito que você vem fazendo, tentando, errando, o que vai levar, provavelmente, muito mais tempo. E o terceiro é aceitar o meu convite e entrar agora no Desperte Seu Potencial, descobrir o seu perfil no Enneagrama e já começar o seu caminho de transformação, de mudança que vai fazer grande diferença na sua vida. As inscrições vão somente até o dia 18 de maio, porque a gente vai ter aula ao vivo, então vai começar o treinamento com aula ao vivo. Se você já comprar agora o curso, você já tem acesso ao curso, você já pode ir fazendo as aulas, porque elas já estão lá disponíveis. Mas as inscrições encerram no dia 18 e aí não abre mais por enquanto e por esse valor exclusivo, somente até o dia 18. Ah, tem mais uma coisa, gente. Se você tiver em dúvida, tipo assim, não sei se é pra mim, não sei se eu faço, não sei se isso. O curso tem garantia de 7 dias. Se você entra hoje no curso, você olha todo o curso, você olha todos os modos que eu falei que estão lá, você dá uma olhada nas aulas. Se você disser, não gostei da roupa que a Roberta tá usando aqui, não gostei desse jeito aqui, você pede seu dinheiro de volta e eu devolvo o seu dinheiro. Então,
toda a conta e risco desse treinamento tá comigo. Se você entrar lá, ver que não é o que você quer, ver que não é tudo isso que eu disse pra você, você simplesmente pega seu dinheiro de volta e vai embora. Você sai do treinamento, durante 7 dias você tem essa garantia. Então, você não corre nenhum risco, você simplesmente tem a oportunidade de fazer a diferença na sua vida a partir de agora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, já tenha alguma clareza aí sobre qual é o seu perfil de personalidade. E quem quiser realmente descobrir o seu perfil de personalidade, descobrir como se conectar com essa força que está dentro de você, que você descobre através do seu perfil, clica no link que está aqui no chat, e eu te espero lá dentro do Desperte Seu Potencial. Um beijão e até!